Oi, gente! Bem-vindos à live Brasileiros! Hoje recebemos o ator, cantor e fotógrafo Fábio Yoshihara, o rei dos musicais. O Fábio já entrou aqui. Bem-vindos, vamos chegando. Vou chamar o Fábio. Me aceita aí, hein, Fábio? Eita! Vocês estão me vendo legal? Nossa, eu tava vendo que nas outras eu tava... Opa! Oi, Fábio! E aí? Que Tudo satisfação! joinha? Que honra, cara! Que legal! Muito legal isso, Bruna. Muito Honra, legal sua honra iniciativa. nossa de ter você aqui. Imagina. Engraçado, né? Porque apesar desse universo nosso de trabalho ser muito limitado, ainda mais para artistas descendentes de orientais, né? A gente nunca teve o prazer de trabalhar junto, né? A gente se conhece vendo o trabalho do outro, mas não tivemos oportunidade de trabalhar juntos. Aliás, acho que a gente não se encontrou. A gente já se encontrou pessoalmente alguma Não, vez? eu acho que não. Ah, mas é aqui de São Infelizmente. Paulo, né? Eu sou aqui de Você é São daqui de Paulo. São Paulo. Sim. Inclusive, eu acho até que isso que você falou se deva ao fato de quando tem uma produção, né, que às vezes eles colocam um artista ali oriental e tudo mais, aí acho que eles pensam assim, ah, já tem um, já tá bom, não precisa de mais de um, não. Um só oriental já tá, já cumpriu a cota ali, já ficou ali colorido, já tá bom. E é isso, e é exatamente isso que a gente está querendo mudar, né, que a gente está querendo mostrar Ah, que, pois é. que os artistas com ascendência oriental podem não só fazer qualquer papel na dramaturgia brasileira, mas também eles podem ter, não precisa ter só um, né? Pode ter mais de um, e eles necessariamente na trama não precisam ser parentes, né? Podem ser dois amigos, ou podem ser até de núcleos diferentes que não tenham ligação nenhuma. Mas normalmente o que a gente vê é quando tem mais de um, é porque ou é pai e filho, ou porque é mãe e filho, ou porque é, sei lá, é parente de alguma forma, né? Para eles conseguirem justificar colocar esse ator lá. Eu fico pensando como isso acontece. Obviamente, isso vem de um roteiro, né? Isso é feito vamos dizer assim, construído um roteiro em cima da história e desenvolve-se toda uma trama, né? E o que eu percebi, principalmente em relação a novelas, né, é que existem umas tramas principais e isso vai abrindo afluentes, vamos dizer assim, né, vai a ramificações. Por algum motivo, eles acham necessário que tenha essa configuração familiar. Mas se a gente for analisar no nosso dia a dia, né, você tem amigos orientais que não necessariamente, quando você os conhece, você conhece toda a família e associa-se toda a família. Então, eu concordo com você quando você fala assim que você poderia fazer uma coisa muito mais leve e muito mais tranquila em relação à procedência das pessoas. São pessoas. O Brasil é rico em relação a isso, né? O Brasil é muito legal em relação a essa diversidade, né? Diversidade étnica. Quantas pessoas você conhece? Aliás, eu sempre falo isso para os meus amigos. Que legal seria você olhar para uma pessoa e simplesmente não saber qual é a procedência dela, qual é a ascendência dela, de quem ela descende, porque são pessoas, são indivíduos que isso aí já não interessa mais. É legal você olhar para uma pessoa e ir conhecendo essa pessoa e não ter um pré-conceito, não ter uma opinião formada sobre as características que você observa dessa pessoa. Então, isso é muito interessante. Quando você já coloca o contexto, fala assim, olha, tem um monte de gente diferente. Isso é ótimo. Eu tenho assistido muitas séries que mostram isso propositalmente, mais em relação a gênero, né? Há um movimento muito bonito e muito justificável em relação a essa questão do gênero, né? Que agora que as pessoas estão começando a entender que o que você faz na sua intimidade, com quem você faz, só diz respeito a você e a quem está associado a isso. Então, quer dizer, fica aquela coisa do interior, né? Desculpa estar falando do interior, mas é um estereótipo, né? De você falar assim, cara, no interior todo mundo sabe
quem está se relacionando com quem. E isso vira meio que um comentário. E não deveria ser. Isso é uma coisa privada. Isso é uma informação privada, né? E totalmente irrelevante na vida do outro, não vai mudar em nada na tua vida, não vai mudar em nada no desempenho do teu trabalho, não vai mudar em Não, nada na tua produção. Então, para quê, né? Porque eu acho que é sempre sim. importante a gente se fazer essa pergunta. Quando a gente se questionar, ou questionar o outro, ou questionar alguém sobre a vida de outra pessoa, por que que você quer saber isso? Isso vai mudar o que na sua vida, né? Então a gente tem que também, é exatamente o que você falou. Ô, Fábio, vamos falar um pouquinho de você? Você é um artista que a gente chama de artista unanimidade, que é aquela pessoa que todo mundo fala bem, que todo mundo gosta, que todo mundo admira. E eu digo isso porque nesse período que a gente ficou na divulgação do seu trabalho, da nossa foto, da arte, da live e tudo mais, muitas pessoas fizeram comentários para mim, privados, né? E falaram: Nossa, que legal, você vai entrevistar o Fábio. Nossa, ele é um super ator, ele é uma pessoa muito do bem, uma pessoa legal, uma pessoa que tem muita experiência, tem muita coisa boa para falar. E não foi uma, não foram duas, não foram três, foram muitas pessoas que falaram. E o Marcos Okura, não sei se você vai lembrar dele. Sim, lembro, Eu lembro. tive uma reunião com ele agora há pouco, virtual, e eu comentei: Ai, gente, preciso desligar que daqui a pouco tem a live com o Fábio. Aí ele falou: Nossa, o Fábio é da primeira geração dos atores de musicais, né, no Brasil, em São Paulo especificamente. São Paulo aqui eu quero até que você explique pra gente, mas aqui é onde acontecem as coisas, né, principalmente quando a gente fala de teatro musical. Então conta pra gente como que você iniciou a sua carreira no teatro musical, além, todo mundo sabe, né, que você além de cantor e ator, você também é fotógrafo, né? Depois eu vou querer que você fale um pouquinho dessa sua carreira de fotógrafo também, até porque fotografar espetáculos é um muito diferente do que fotografia para publicidade ou fotografia de retratos, paisagens, etc. Quero até que você explique pra gente essa diferença. Mas conta pra gente como que você iniciou a carreira no teatro musical. Bom, a princípio, eu sou de Brasília. Eu nasci aqui em São Paulo, mas com 5 anos eu fui para Brasília. Meu pai foi transferido por causa do trabalho. E em 1974, Brasília ainda tinha muito lugar assim não asfaltado. Era um lugar meio assim ainda rústico. Aí fui para Brasília e fiquei distante dos meus parentes aqui de São Paulo e comecei enfim, a minha vida enquanto indivíduo, né, toda a minha formação educacional e os meus amigos. Brasília tem uma característica muito interessante. Todas as pessoas que foram para Brasília deixaram as suas famílias nos seus lugares de origem. Então, a amizade em Brasília é uma coisa muito valorizada e é incrível que Brasília, por ser capital federal e ter muitas embaixadas, você encontra gente do mundo inteiro. E foi muito legal. Eu não dava esse valor a Brasília, porque quando você não analisa Brasília no seu valor mesmo. Espera um pouquinho, Fábio, acho que seu áudio tá falhando aqui. Será que se tirar o fone e colocar adianta? Tirar do plugzinho e colocar de volta? Será que o pessoal não tá te ouvindo? Eu também perdi seu áudio totalmente. Tô fazendo só leitura labial. Engraçado que a Deu sua imagem tá certo? perfeita O pra mim, áudio só o agora áudio. Voltou, voltou. aqui. Entrou o Bluetooth. Onde é que parou o áudio, você lembra? Não, você estava falando de Brasília, que o pessoal lá é muito. Que você não dava, né, esse valor que você dá hoje para Brasília. Você tinha uma visão diferente de Brasília e isso mudou, né, depois que você morou lá. Depois que eu vim para São Paulo, que eu vi a qualidade de vida que eu tinha e a diversidade, né, que eu tinha acesso. É, e muito fácil. Porque quando você não vê Brasília dessa maneira, você vê Brasília como uma cidade de interior.
Tinha pouca gente naquela época, nos anos 70, nos anos 80, tinha pouca gente, então você via assim uma coisa meio interiorana, e isso que a gente está falando, de todo mundo saber da vida de todo mundo, e das pessoas se tratarem por nome e sobrenome para você saber a procedência da família da pessoa, né? Isso é uma coisa muito de cidade de interior, né? Quer dizer, e São Paulo com famílias tradicionais, isso aqui também acontece muito. Enfim, e aí aos 15 anos mais ou menos, começou o fenômeno karaokê. Eu sempre gostei de cantar, cantava tal, mas aí começou o karaokê, porque o karaokê tinha uma coisa muito interessante, que você tinha um acompanhamento e você cantava no microfone. Então, se você não cantasse direito, quando você canta no microfone, as imperfeições aparecem muito mais, enfim. Aí eu comecei a gostar disso, comecei a aperfeiçoar. E o primeiro destaque que eu tive dentro dessa área artística foi dentro dessa coisa de karaokê. E eu ganhei alguns concursos e tal, né? Viajei. E isso acendeu uma centelha aí de artístico, né, na minha vida, apesar de que sempre os meus pais batalharam para que eu tivesse uma carreira careta, normal, né, prestasse um concurso e fosse um funcionário com a vida garantida, vamos dizer assim. E eu sempre falo isso também. Nós, descendentes de japoneses, que estamos na terceira, na quarta geração aí de imigrantes, né? Sansei, Yonsei, né? Nós somos a terceira ou a quarta geração de imigrantes que moram aqui no Brasil. Os nossos pais não tiveram, a grande maioria dos Niseis, não tiveram oportunidade de escolher, porque eles tinham que fazer o que estava ao alcance. Os pais geralmente eram agricultores, não tinham grana, não tinham como proporcionar aos filhos a oportunidade da escolha. Então, eles tinham que acertar. O japonês tem que acertar. Isso acontece agora, se você for observar, né, com os imigrantes coreanos, os imigrantes chineses, né, eles estão muito focados nessa coisa do acerto. Por quê? Porque eles têm menos chances, eles têm menos possibilidades, e naquela época também os japoneses, os imigrantes japoneses, isso aconteceu também com todos os outros imigrantes, né, essa coisa de... Então você tinha uma coisa do acerto da profissão que vai dar certo. Então não tinha artista japonês. Artista muito incerto, artista muito complicado. Pouquíssimos artistas. Talvez, acho que o artista mais velho que eu conheça, que viveu de arte, é o Ken Kaneko, mas eu não sei exatamente como foi a vida dele, para ele poder viver disso, obviamente, com tudo que ele tem muito talento também, porque viver de arte, todos nós sabemos que não é fácil. Quem Mas, tem enfim, não diria problema, ou diferencial, na verdade é muito relativo, mas uma característica dele é que ele tem muito sotaque, né? Então ele provavelmente ganhou muitos trabalhos por isso, mas também perdeu muitos trabalhos por conta disso, né? perdeu. Porque ele tem um trabalho não só nessa coisa da dramaturgia, mas ele é um artista plástico e com um trabalho Olha, não maravilhoso, sabia. lindo. Nossa, Ken Caneco, ele é muito mais conhecido, inclusive, e ganha muito mais dinheiro com o trabalho dele de artes plásticas do que como ator, como, enfim, Vou né, até anotar aqui para artistas de outras... procurar depois. Ah, procure, e são coisas lindas. Se você vê, ele tem encomendas, ele tem coisas assim, tem um portfólio maravilhoso. Mas o que eu queria dizer é que eu sou muito grato ao meu pai, à minha mãe, porque eles, depois que batalharam muito e tiveram uma estabilidade econômica, puderam dar aos filhos estudo e oportunidade de escolha. Então, o Sansei, o Yonsei e os mestiços, eles têm que entender que os seus pais, os seus avós, não tiveram talvez chance de escolher. Nós tivemos. Então eu me formei em publicidade e falei, pai, eu quero também tentar ser artista. Eu quero ser, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vocação, eu sinto que eu tenho essa vocação e eu quero ousar, eu quero arriscar viver essa vida. E graças ao suporte que ele me deu, eu pude viver essa vida incerta, né, das artes e trilhar esse caminho das artes por opção própria,
que é muito diferente de você ser, às vezes, um engenheiro, um advogado, no caso, meu pai era bancário, e ele sempre fala, né? Se eu pudesse escolher, talvez eu teria uma outra carreira, mas o que estava ao meu alcance ser era bancário, Ele virou trabalhava no bancário, Banco do por isso que Brasil? ele trabalhou no Banco do Brasil Porque tem um e monte de depois. japonês no Banco do Brasil, eu acho tão engraçado. Sim, sim. Mas o Banco do Brasil é uma empresa muito interessante. Se você for pensar, tem Banco do Brasil em tudo que é município do país, em Sim. todos os municípios. Então, o Banco do Brasil, em termos de empresa, é um exemplo de diversidade brasileira. Assim, tem gente de tudo. Aliás, claro, né, o Banco do Brasil também tem filiais internacionais, mas é uma coisa muito diversa, né? Aí do Banco do Brasil ele foi para o Banco Central e por isso nós fomos a Brasília. Mas eu fico aqui o meu agradecimento, viu, pai? Se você estiver assistindo a live Ah, que aí, sou bonitinho. muito grato. Sou muito grato, porque se você não dá suporte, não dá para viver como artista. Não dá para você. A maioria dos pais tem um problema muito grave assim de permitir que o seu pai seja, o seu filho seja artista, porque ele não quer ver o filho passar perrengue, porque É. é uma vida sacrificada, né? Mas enfim, sei que eu trabalhei em Brasília depois dos 15 anos, comecei a trabalhar com produtora. Eu consegui um emprego numa produtora na parte de música, né? Depois eu fui para a parte de vídeo, fotografia, essas coisas, né? Então daí vem essa minha habilidade em fotografia, vídeo, edição, essas coisas, por causa desse trabalho. Era uma produtora pequena, então numa produtora pequena você tem a oportunidade de fazer muitas coisas lá dentro, né? E visitar vários departamentos e aprender muito, né? Inclusive tenho amigos que trabalharam lá e assim são meus amigos até hoje e estão em outras carreiras, mas enfim foi lá que eu aprendi essa coisa da técnica, né? Que depois, engraçado, hoje em dia eu vejo, né, do lado do elenco, estando no elenco, eu vejo a equipe técnica, eu sempre olho a equipe técnica com um profundo respeito, porque eles, o nosso brilho, vamos dizer assim, o nosso talento vai aparecer também muito por causa da dedicação e do capricho deles, né? Então fica aí para a galera da Até porque técnica se da não tiver TV. luz, se não tiver microfone, né? Não Não, tem, não não tem tem, não espetáculo, né? tem. Exatamente. Então eu tenho um profundo respeito também por isso. Quer dizer, são todos profissionais. A gente tem essa coisa da vaidade do elenco, mas a vaidade do elenco não aparece se você não tiver do seu lado uma equipe técnica afiada que vai aí fazer o seu brilho aparecer, o seu talento aparecer. Mas enfim, aí estava lá trabalhando em Brasília, estava tentando fazer umas coisas. Lá em Brasília, eu lecionei no Colégio Objetivo de Brasília também, fiquei 4 anos lecionando, o que também é um puta palco, né? Você ser Ou professor do Objetivo é muito engraçado, né? Porque eu dava aula de inglês. Dar aula de inglês para segundo grau, vamos dizer assim, é uma das coisas assim mais complicadas, porque num colégio de classe média, a maioria dos alunos já faz inglês fora. Então não vai ficar prestando atenção. Se eu fosse professor de matemática, tinha até um grande professor de matemática lá no Objetivo, chamava Toshio. Todo mundo idolatrava o cara, porque ele fazia as pessoas aprenderem matemática. Então rolava uma gratidão imensa assim das pessoas. Ah, não, eu quero e ser, para eu estou você, aprendendo. Não, para mim, pô, o cara tá dando aula de inglês, eu fazia lá fazia a minha parte lá, tentava mostrar algum interesse, né, fazer com que as pessoas tivessem interesse na minha aula e no aprendizado do inglês, que era um inglês voltado para o vestibular, essas coisas que, enfim, né, isso aí vai dar uma outra live se a gente for falar em educação. ó, o Marcos Mas Ocubo tá dizendo assim que você também dava umas palhinhas cantando na aula. Fera demais. é, não, porque aí, aí também, né? O que acontece? Você está dando aula para 50, cada turma do Objetivo lá de Brasília tinha mais ou menos 50 alunos.
50 alunos por sala de aula. E aí, o objetivo, para quem estudou no objetivo, tinha também um evento que chamava Vaticano. Eles juntavam 3 turmas numa sala grande, aí ficavam 150 Nossa, alunos numa sala grande, a sala de cursinho, você 150 dava aula de microfone. adolescentes, né? Adolescentes com o hormônio borbulhando e você, né, fazendo com que eles prestem atenção na sua aula. E uma das coisas que eu tinha a meu favor era cantar. Então, às vezes, eu passava a letra da música para as pessoas, aí as pessoas aprendiam a letra da música e eu cantava a música e tal. Era uma maneira de fazer a aula ficar um pouco mais interessante, mais legal, né? E eu cantava direitinho, né? Cantava a música direitinho. É Então fui modesto indo. ele. E fui indo. No final do 4º ano que eu estava lecionando no Objetivo, eles tinham lá um departamento de teatro, que inclusive quem coordenava é o meu querido Deto Montenegro, grande amigo, um cara fantástico. Até hoje ele tem a oficina dos menestréis. E aqui em São Paulo, acho que muitos artistas participaram dessa oficina, passaram por ele, conviveram com ele. Ele, passava técnicas para gente, oficina de teatro, com muita seriedade, com uma coisa muito bacana, uma coisa de grupo muito interessante, uma consciência artística muito legal. Aí eu comecei a me apaixonar por isso, porque eu cantava, fui convidado para cantar num espetáculo dele e comecei a fazer essa oficina e comecei a adorar o teatro, porque o teatro ele tem uma coisa fantástica. Ir para o teatro é você tá ali na frente do público e tá na tua mão. Não tem corta, não tem papo. Você tem que se virar. A bola tá com você, você tem que fazer a coisa acontecer. E isso é fantástico. É muito difícil, porque requer muito treinamento, muito preparo, mas é muito mais responsabilidade, porque às vezes, assim, não menosprezando as outras artes, mas que são diferentes, né? Mas às vezes você faz uma fala que não está muito legal, se você está na televisão, você está no cinema, o diretor tem como olhar e falar, não, corta, a gente faz de novo. No teatro não tem corta, faz de novo. O teatro tá valendo e aí você às vezes erra e você tem que contornar esse erro com a plateia vendo isso. E isso é muito legal. Isso é muito interessante. Então, isso aí me fascinou. Eu comecei a trabalhar com isso, comecei a gostar, e foi nesse momento que eu virei para o meu pai e falei, já com 30 anos de idade, tá? Já tinha vivido um monte de coisa, tinha feito um monte de coisa, e com 30 anos de idade eu virei para o meu pai e falei assim, pai, eu tenho que ver se essa minha vida de artista vai dar certo ou não. E se eu não vir isso agora, eu não vou ver mais. Eu não vou conseguir comprovar isso e vou acabar sendo aquela coisa que, pô, será que seria? Será que aconteceria? Será que rolaria? E eu fui, assim, com o apoio do meu pai, beleza, então vou ver qual vou aprender e vou ver. E fui embora, a princípio para o Rio de Janeiro. E assim, porque o Rio de Janeiro tive uma chance de ir para o Rio de Janeiro e fui para lá. Apesar de que, por exemplo, em São Paulo eu tinha muito mais estrutura. Eu tinha parentes. Aqui em São Paulo também eu não sabia disso, mas tinha muito mais oportunidade de trabalho, uma variedade muito grande de coisas para se fazer, né? Então fui tentar lá no Rio de Janeiro. E, cara, no Rio de Janeiro, se você não é amigo das pessoas, você não faz nada. 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 Mas, graças a Deus, consegui, fiz umas amizades. Aí tem um diretor de televisão que fez um curso de interpretação para televisão. Chama Inácio Coqueiro. Ele era diretor da Rede Globo, depois foi ser diretor na Record. É um diretor famoso, ele era casado com a Cristiane Torlone. E aí ele estava dando curso, eu falei assim, Inácio, eu não tenho grana para fazer o seu curso, mas eu sou câmera, então eu posso fazer câmera no seu curso, daí eu faço uma permuta com você. Ele topou. Aí, enfim, tive os primeiros contatos aí com câmera, interpretação para câmera, mas também trabalhando como câmera do curso. Foi muito bacana também. Isso no Rio de Janeiro.
Aí tá, tô vivendo lá no Rio de Janeiro e a grana acabando e nada de trabalho, nada de trabalho. Aí eu falei, cara, vou voltar para Brasília. E quando eu estava quase voltando, pintou um teste que saiu até no jornal. Era o teste para o musical Rent, o primeiro musical que eu fiz aqui em São Paulo. Eu fui lá fazer o teste, né, a audição, e eu lembro que, assim, ninguém sabia nada. Hoje, se você for ver as audições, hoje como são, elas têm um nível profissional, um nível, os candidatos têm um nível profissional, e não que não fossem, né? É porque não tinha uma orientação. Hoje é muito mais parecido com o que rola internacionalmente do que naquela época. Não Naquela tinha época, eu sei que parâmetro, né? as pessoas foram lá. Eu lembro que as músicas que eu cantei pro teste do Rent, não tem nada, não tinham nada a ver com musicais. Eu cantei na primeira fase, eu cantei This Masquerade dos Carpenters. Isso o cara fez ele não fez nem a partitura, ele fez uma cifra lá e mandou, né? Deu para mim para eu passar pro maestro lá para ele fazer a minha audição. Aí depois eu cantei uma outra música, mas não eram músicas que tinham a ver com musical, mas eles gostaram de mim, e aí eu lembro que assim, num determinado dia lá no Rio de Janeiro, eu recebi um telefonema da produção do Rent falando, olha, você foi aprovado. Eu falei pro cara, bicho, confere essa informação, pelo amor de Deus, que você não tem noção Da da responsabilidade. importância. Isso é a informação talvez mais importante da minha vida neste momento, porque você está decidindo o que eu vou fazer. Porque se eu não passasse nesse musical, eu teria que voltar para Brasília e começar uma outra coisa, ver outra coisa lá. Aí o cara, não, você está aprovado, você vai viver em São Paulo, vai ficar hospedado em São Paulo por conta da produção, e vai ensaiar e nós vamos estrear em São Paulo e vamos ficar em cartaz lá por algum tempo. Eles não sabiam exatamente quanto tempo ia ser, enfim, e é uma expectativa muito grande, porque as pessoas que tinham ido para Nova York, isso é uma outra característica interessante dessa época, porque teve um pouco antes disso, em 1990 e pouco, início dos anos 90, o dólar se equiparou ao real. E muita gente viajou para Nova York. E Nova Igualzinho, York igualzinho agora, né? igualzinho agora, igualzinho, né? E aí as pessoas foram para Nova York e assistiram Fantasma da Ópera, assistiram Cats, assistiram Les Miserables, Miss Saigon. Eu lembro das pessoas comentando isso, né? Eu lecionava no Objetivo e as pessoas falavam, nossa, eu fui ver um musical lá na Broadway que, cara, do nada o palco vira um lago e tem um barquinho que o cara fica remando, que é o fantasma, né, da ópera. Realmente isso acontece, né? O palco vira realmente um rio em que o fantasma navega, né? Um barquinho lá. Enfim, aí eu sei que tava todo mundo muito com expectativa muito grande dessas produções da Broadway começarem a vir. E a primeira que veio foi Rent, que tinha, em 1999, um apelo muito forte em relação ao que hoje é essa coisa da consciência LGBTQ, que é fundamental, mas já em 99 eles já estavam espalhando essa semente aí da aceitação e enfim, né, da consciência em relação à questão do gênero, né, a questão toda sexual. E tinha a questão da AIDS. Naquela época, você tinha como, assim, talvez o principal remédio que tinha naquela época para tratamento da AIDS era a ZT. As pessoas morriam, assim, muito em função da AIDS e tinha uma coisa muito, ficou estigmatizada como a doença dos gays, uma coisa muito violenta, né? Se você for pensar assim para as pessoas que eram, né, que viviam essa realidade, era muito louco, né? Então o Rent chegou com uma porrada e as músicas lindas, músicas belíssimas, né? Quer dizer, a história do Rent falando, né? Quer dizer, de casais não usuais, né? Um travesti, um cara que se apaixona por um travesti e vive um grande amor com travesti, aí
duas mulheres também vivendo a sua história de amor, enfim. Eu sei que o Rent teve uma grande expectativa. Nós, do elenco do Rent de 99, nos falamos também muito até hoje, assim, com muito amor, com muito carinho. Foi uma coisa muito importante, não só nessa história do musical. Foi o primeiro musical, mas teve um contexto de cultura e de sociedade muito importante, essa coisa de você chamar a atenção para as diferenças, né? Olha Mas, aí o teatro enfim, foi o primeiro. musical colocando a sementinha lá em 99, né? Em Ô, Fábio, 99. tem muita gente aqui falando que você tem que dar uma palhinha, não sei o que, não sei o que lá. Vocês têm que ficar até o final da live para ver se essa palhinha vai rolar ou não vai rolar, porque a gente aqui tem que segurar a audiência, não tem patrocínio? Ô, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, ah. Eu queria saber quanto da sua carreira hoje, a parte de fotógrafo e dessa parte de cinegrafista ainda toma conta do seu tempo, e quanto a parte artística, como ator e nos musicais, toma conta do seu tempo também. E também trazendo aqui o assunto mais para o nosso tema principal da série de lives brasileiros, você tocou aí muito no assunto de vaidade e tudo mais, e eu queria saber de você se você tem essa mesma visão que eu. Eu sinto que a classe de artistas orientais ela é um pouco desunida. E eu costumo dizer isso por conta até de um fator histórico e cultural das nossas nacionalidades aí que existem dentro dessa etnia oriental, que são os coreanos, os chineses, os taiwaneses, os japoneses, enfim, culturalmente, historicamente, essas nações já têm seus problemas, né, políticos e históricos. Então, acho que isso reflete nas nossas relações até hoje. Um outro fator que eu acho também que influencia é o fato do mercado. O mercado coloca a gente um contra o outro, porque o mercado de trabalho para os artistas com ascendência oriental é tão escasso que a gente acaba virando inimigo um do outro, concorrentes diretos. E aí eu acho que a gente se afasta por conta disso. E o intuito da live é justamente o contrário, né? Fazer com que a gente se aproxime, que a gente fique um pouco mais juntos, né? Porque eu acho que juntos a gente, além de ser mais forte, mas a gente é mais ouvido também, né? Eu acho que a gente chama mais atenção para as nossas causas e para as nossas faltas, né? E eu queria saber de você, se você sente isso. É porque você está tão nesse universo de musicais que talvez, de repente, eu não sei, eu fiz uma pesquisa aqui sobre você, eu vi que você fez muitas novelas, que você fez filmes também, mas por ser cantor, eu acho que muitas oportunidades na área de teatro musical acabam aparecendo mais para você, né? Olha, Bruna, é muito interessante essa sua pergunta, porque, veja bem, hoje em dia, eu penso muito nessa coisa por exemplo, por que você é escolhido para um determinado trabalho e não é escolhido para outro? E depois de muito bater a cabeça, eu tenho uma palavra na minha cabeça, que é adequação. As pessoas foram escolhidas porque foram mais adequadas. Isso não tem a ver com o seu talento, não tem a ver. Claro, você não pode ser uma pessoa ruim, mas você precisa, vamos supor, vários artistas atendem aos pré-requisitos, porém, existe aquele que é mais adequado por algum motivo. Isso passa por uma escolha. Alguém que tem o poder de escolher julgou que aquela pessoa foi mais adequada do que as outras. Então, isso aí não tem nada a ver com quem é melhor, quem é pior, quem é mais bonito, quem é mais feio. Não. Você precisa, para que a história seja bem contada, você precisa estar bem adequado à coisa. Então vamos voltar lá para o início da sua pergunta, né? A primeira coisa que você falou, o quanto esse meu know-how em relação à câmera e à técnica, câmera, vídeo, edição, hoje participa da minha vida. Bom, graças a Deus, muitas coisas evoluíram na minha carreira profissional, né? Eu acabei priorizando a minha carreira enquanto ator e cantor, né? Ser hoje câmera, tirar fotografia, fazer fotografia e fazer vídeo hoje é uma coisa que eu tenho na manga. É uma coisa que se eu precisar fazer, eu vou fazer, eu vou juntar as pessoas, quer dizer, eu sei como fazer, eu junto as pessoas e faço. Inclusive, eu acho que é uma maneira que eu tenho de contribuir com essa questão aí
da, da- dos próprios orientais, né? Os Sumi, voltei. orientais, os orientais participarem da dramaturgia, né, em vídeo, por exemplo. Nós temos hoje a internet, que nossa, é o veículo, talvez um dos veículos, é o veículo mais importante da atualidade, né? Então você coloca a sua história na internet através, você abre uma câmera, faz um bom vídeo, né? E aí você pode fazer série, pode fazer o que você quiser. Então, hoje isso, eu estou fazendo muito menos do que eu desejaria, obviamente, mas é uma coisa que está na manga aí para eu fazer, eu tenho vontade de fazer, tenho vontade de me dedicar. Aí eu descobri que para eu poder executar isso com maestria, com uma coisa do jeito que eu gostaria realmente de fazer, eu preciso antes ter roteiro. Então eu preciso ter uma história. Eu já pensei em várias coisas. A Keila Fouque, por exemplo, é uma pessoa que sempre me provoca muito para falar assim, Fábio, vamos fazer as coisas, vamos bolar uma história. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem muita história. Os orientais, de uma maneira geral, tem muita história legal para contar. Histórias da sua história, da sua família, da sua descendência, né? E aí fazer um bom roteiro, escrever uma coisa e executar, fazer um filme, fazer uma série em relação a isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante eu ter em mente, assim, que é uma coisa bacana de fazer, é uma coisa importante de se fazer, né? Então, a minha carreira enquanto câmera e enquanto videomaker tá aí, ela vai funcionar, assim, ela vai Ela rolar existe, e eu né? sim, mas atualmente realmente eu não estou fazendo muita coisa não, né? Eu estou mais focado. Não, se eu for, se eu for ser bem honesto, hoje, inclusive em relação a toda essa coisa da pandemia, o que eu mais estou fazendo hoje é cozinhar, que é uma outra Olha, coisa que pintou na história, mas esse a gente conta depois. Mas enfim, aí o mercado de musicais, ele também ficou muito, muito profissional, ficou muito interessante, ele ficou muito legal. E tem uma coisa muito cruel, né? Assim, você pode ser muito bom, ter história, pode ter feito muita coisa, mas hoje em dia tá cada vez os diretores e os produtores estão cada vez mais exigentes. Eles querem pessoas, porque o mercado tem muitas pessoas talentosas, tem inúmeros artistas que fazem coisas maravilhosas. Inclusive, quer dizer, putz, você tá aí a Cláudia Raia para nos mostrar, né, o que é um artista de excelência, né? Quer dizer, eu cito a Cláudia Raia enquanto atriz, enquanto cantora, enquanto bailarina, enquanto produtora, enquanto performer, enquanto personalidade, quer dizer, uma pessoa que está aí preenchendo vários lugares, quer dizer, e o que essa pessoa estuda até hoje e se dedica e malha e treina e dança e faz aula e procura aprender e procura aperfeiçoar. Quer dizer, isso aí é uma coisa. Quer dizer, hoje eu desejaria ser hoje um ator de musical completo. Eu preciso, por exemplo, aprender a sapatear. Hoje em dia, um cara que não sapateia, por exemplo, para fazer musical, ele está perdendo, porque muitos musicais precisam de sapateadores. E dançar também, tem que largar essa besteira de lado. Não danço, não, tem que dançar. E tem que dançar com técnica, tem que fazer aula. Infelizmente é muito difícil. Hoje, com 50 anos, eu entrar numa aula de dança e aprender a dançar vai ser muito difícil, mas eu preciso fazer isso se eu quiser continuar sendo artista de musical. Porque vão me cobrar isso. Vão me cobrar, fora toda a experiência que eu tenho, toda a minha performance, vão me cobrar aspectos técnicos do meu canto, da minha dança, da minha interpretação, vão pedir sapateado, de repente vão pedir habilidade circense, uma série de coisas que o artista tem que ter, é da vida do artista. Ele tem que ter isso na manga para oferecer. O público não vai pagar para ver um cara normal em cima do palco, ele quer ver um cara extraordinário, quer ver um cara diferente, um cara que faça coisas que as pessoas normais não fazem. Então, isso é uma outra coisa aí fica minha dica para quem quer seguir. Hoje você tem escolas
de teatro musical excelentes aqui em São Paulo, categoria internacional. Tem profissionais, vou citar, por exemplo, a Karina Angélica, que tem um estúdio, a Sala do TEC, um lugar para a pessoa estudar sapateado com aulas individuais, aulas particulares. A pessoa vai lá e aprende em aula particular a sapatear. Então, é esse nível de aula que você tem aqui em São Paulo hoje. Você tem pessoas habilidosíssimas que estão lecionando, que estão ensinando as pessoas a serem profissionais do teatro musical. Eu acho que assim, eu queria fazer mais, mas como eu estou te falando, eu preciso também dar o que o mercado está pedindo. Não é porque eu fiz vários que eu vou chegar lá e vou achar que vou fazer. Não, eu tenho que chegar lá e mostrar que, cara, eu estou em dia com o meu estudo, com o meu treinamento, né? Aí, voltando aí para essa questão dos orientais, tá? Do artista oriental. Eu não sei o que é mais adequado a analisar, porque o oriental, tanto o chinês, o coreano, o japonês, ele tem uma coisa de estudo muito interessante. Então, eu conheço algumas pessoas que, tudo bem, eles estão nas artes por talento, mas também são talentosos enquanto dermatologistas, enquanto veterinários, enquanto médicos, enfim, eles têm outras carreiras, contadores, advogados, eles têm outras carreiras porque são estudiosos, são dedicados, são trabalhadores e fazem muitas coisas, né? Então, isso é uma coisa que assim, você não tem uma tradição de artistas que viveram só de arte, só fazendo arte há gerações, né? O que acontece muito no Brasil, né? No Brasil você tem famílias, por exemplo, a família do Chico Anísio, né? Tem gente de todas as áreas artísticas, do canto, da interpretação, da direção, da literatura. Então, tem gente, é uma família que já está há gerações trabalhando com isso e outras famílias também brasileiras que estão nas artes há muito tempo. Então, toda vez que tem um teste que precisa de um perfil oriental, a gente até brinca, né, que a gente acaba encontrando muitos dos artistas todos que sempre fazem, assim, não que sejam os mesmos, mas tem uma turminha que está sempre lá, que eu sempre encontro, né, fazendo os testes, né, o Bruno Kimura, enfim, tem Rodrigo Kimura, tem enfim, é chato citar nome, que eu sempre acabo esquecendo alguém, mas tem sempre uma turma, né, que está lá fazendo teste, tentando a sua vaga, né? O próprio Marcos Miura, né, que você falou também sempre encontro. Então, a gente até aprendeu a ser camarada, né? Porque sim, existe uma rivalidade, né? Você quer pegar o papel, mas também tendo essa consciência da adequação, fala assim, não vai ser o meu, eu não vou conseguir fazer com que a pessoa mude muito ou pouco em relação, eu não vou conseguir fazer com que a pessoa seja ou não seja escolhida, né? Só pela minha atuação. Ela vai ser escolhida pelos méritos dela e o que eu vou fazer em relação ao que eu posso mostrar. Então, isso aí, essa rivalidade é besteira. Você vai ser escolhido Mas, por um por um outro critério. lado, a gente tem pouquíssimas oportunidades para artistas orientais, né, Fábio? Indo para o audiovisual agora, por exemplo, eu pesquisei aqui, você fez, devem ter mais trabalhos, mas o que eu consegui achar foi a novela Sol Nascente, você fez também um monge na novela Joia Rara, devem ter tido outros trabalhos. Você sente que esses personagens, todos os seus personagens, falando do audiovisual agora, de cinema, de série, de novela, você sente que todos eles têm uma coisa de estereótipo?
Porque é justamente disso que a classe quer fugir, desses estereótipos também. Eu acho que por conta dos estereótipos é que existem poucas oportunidades para nós artistas orientais. Porque uma vez que você sai do estereótipo, de que você enxerga aquele artista oriental como um ator, uma atriz brasileira, você entende, você muda, né, o seu mindset para olhar para aquele ator como várias possibilidades e não só com as possibilidades limitadas que o estereótipo impõe para nossas características, né? Então, os seus personagens ao longo da vida, no audiovisual, eles foram estereotipados? Você acredita que a gente caminha, de repente, para um futuro não tão distante para que isso mude, para que a gente comece a fazer personagens sem estereótipo, sem ser o pasteleiro, sem ser o monge, sem ser, sabe, esses papéis tão manjados e tão superficiais que a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer uma construção de personagem em cima desses personagens tão rasos, né? E aí a gente não se satisfaz enquanto ator, enquanto atriz, porque a gente não tem a oportunidade nem de fazer uma construção de personagem, a gente tem que ir pro teatro para fazer isso, né? Porque na televisão a gente não consegue, porque é tudo tão assim. Bruna, eu vou ser bem cruel agora, tá? Como na maioria das vezes esse personagem oriental, ele não faz parte, na maioria das vezes, tá? Ele não faz parte do núcleo principal da coisa, a não ser que realmente você faça uma história de orientais, né? Mas É, isso ainda não acontece com muita frequência. Mas nos trabalhos que eu fiz, esses personagens, o Akira na novela Sol Nascente e o Jampa na novela Joia Rara. Eles faziam parte de um núcleo que estava ali, entendeu? Ele fazia parte, ele contava um lado da história, uma coisinha da história, mas não estava no núcleo principal. Então, aí eu acho que realmente eu não sei onde está a origem, tá? O que eu sei é que toda vez que um diretor de casting tem que fazer casting com atores orientais, eles ficam muito preocupados, porque eles acabam ficando com poucas opções. Eles falam assim, apesar de que a gente sabe que tem muitos atores, que tem muita gente que pode fazer, né? Na concepção de quem escolhe, existe uma escassez, eles têm poucas opções, porque talvez o que seja cômodo para eles é ter, assim, para cada personagem, 5 opções. E isso realmente não tem, tá? E aí vamos fazer também a meia-culpa, tá? Você chega para fazer um teste na Rede Globo, sabe? Cara, você tem que chegar arrebentando. Tem que fazer um puta teste com muita segurança e tem que entregar. Então, quer dizer, tudo bem, quando rolou aquela história eu vi os dois lados da história. Eu estava do lado dos artistas que queriam entrar na novela e conversei, obviamente, com o pessoal da produção da novela. E eles falaram, a gente fez muitos testes. só para situar o Muitos pessoal testes. aqui, que não sabe do que a gente está falando, em 2000 final de 2015, não, 2016 estreou, né? Eu fiz o teste para essa novela, inclusive. A Globo fez uma novela que se chamava Sol Nascente, que retratava o universo ali japonês, né? Então eles usaram aqui o que a gente chama de yellow face, né? Colocaram atores ocidentais para fazer papéis de orientais. E aí surgiu uma polêmica entre a classe se revoltou, ficou indignada, porque, por exemplo, o Luiz Melo fez um papel de um, de um japonês, né? De um oriental. Sim, E você estava nessa sim. novela, e você está dizendo que você conseguiu ver os dois lados, né? É muito chato falar isso, mas é, eles, de fato, antes de escolher o Luiz Neto, o Luiz Melo, eles ralaram muito. E é muito difícil você ter um ator da idade do Luiz Melo, né, que tivesse que ter aquelas características, né, para fazer o pai e também isso também criticaram, né? Porque, fala assim, a Giovanna Antonelli acabou entrando no núcleo japonês, né? Isso foi uma outra coisa que também. Pô, por que não puseram também uma atriz
né? Que poderia ser você, por exemplo, né? Mas eles precisavam talvez do nome, da imagem da Giovanna Antonelli para fazer a personagem. Mas enfim, eu sei que eles procuraram, eles falaram, fizeram muitos testes e tiveram muita dificuldade. E se eles tiveram dificuldade e eles estão escolhendo e eles estão falando isso, é porque de alguma maneira, talvez muitos de nós que fizemos o teste não estávamos adequados para as expectativas deles. Assim, falando de uma maneira bem diplomática, né? Quer dizer, eles, por algum motivo, e aí eles têm aí um repertório enorme de critérios para avaliar isso. Eles falaram, cara, não, eu não me sinto confortável em escalar tal ator. Apesar de que, ao longo da novela, muitas das pessoas que fizeram testes fizeram participações, Isso eu né? fiquei sabendo. Personagens menores e tal, foram convidados para fazer participações, porque o núcleo oriental tinha personagem que entrava, saía, enfim. Mas aí fica aquela questão: por que que não tem tanto papel? Porque tem pouco ator, mas tendo menos oportunidade, tem menos ator mesmo. Se você também fizer bastante, se você arriscar e abrir vaga para muitos japoneses e para muitos orientais fazerem papéis em teledramaturgia, você vai aquecer o mercado. Foi o que aconteceu com o musical. No começo não tinha muita gente para fazer musical. Aí o mercado aqueceu, ampliou, né? Inclusive, eu até falar, quer dizer, um amigo meu, o Mauro Souza, que eu conheci no elenco de Miss Saigon, hoje é é diretor e produtor de espetáculos e ele escala atores. Quer dizer, ele é uma pessoa que hoje escolhe pessoas também, né? Então, ele teve oportunidade de estar dos dois lados, né? De estar do lado de quem é escolhido e estar do lado de quem escolhe. E escolher é muito difícil também. Você tem que fazer uma boa escolha, fazer um trabalho de qualidade, fazer uma coisa legal. E isso é fundamental, né? Mas, enfim, você já não sabe onde é o ovo e a Mas, galinha, né? Fábio, de tudo isso que você me falou, assim, muitas coisas eu discordo, muitas coisas eu concordo, mas a coisa que você me falou que fez mais sentido é o fato do nome e da imagem. Você falou assim, talvez eles precisassem de um nome forte, de uma imagem forte, como a da Giovanna Antonelli. Aí eu concordo com você, uma vez pensando que a televisão é um mercado e que rola muito, tem muito dinheiro envolvido, tem patrocínio, tem merchan, tem isso, tem aquilo, a gente, olhando com esse olhar, né, de produção executiva mesmo, né, pensando no dinheiro, né, e sabendo como que as coisas funcionam na televisão, realmente o que faz mais sentido é isso, é de ter um nome e um rosto forte, né, que é o que acontece em muitas produções independentes também, que quando tentam vender, se não tem nenhum famoso no elenco, o negócio não vai virar. O negócio não vira, né? Não tem nenhum global, não tem nenhum famoso, não tem nenhuma cara conhecida. E eu acho que isso deve ter acontecido também, deve ter uns fatores que influenciaram muito, né, nessa decisão deles. Mas, enfim, aí é uma discussão para 3 dias. Infelizmente, a nossa live está acabando, porque, olha, foi tão bom o papo, você tinha tanta coisa para Nossa, perguntar nem para vi. você, Fábio, que, nossa Que senhora. legal. Mas eu acho que a gente Ah, pode encerrar você falando um pouquinho da sua carreira no cinema, ah. que eu acho que o cinema é um sonho, né, de todo ator, né? O cinema é mágico, né? Assim como o teatro também é tão gostoso, mas o cinema tem a sua particularidade. Então fala um pouquinho da sua carreira do cinema, se você enxerga um futuro bom no streaming para nós. Eu estou vendo o streaming com uma diversidade tão grande, né? O streaming ele é tão plural, ele é tão diferente do que a gente vê na TV aberta, que dá até esperança pra gente, né? Isso aí é muito legal você falar isso, porque eu tenho visto nessa pandemia aí na quarentena, eu assisti muita coisa e é interessante. Eu assisti muita coisa com atores que eu nunca vi na minha vida e achei maravilhosos. Então a gente tem que vencer um pouco essa coisa. A gente tem que se livrar um pouco dessa coisa de querer sempre ver caras conhecidas. É legal ver uma pessoa que você nunca viu também. E é legal. Agora, claro, se essa pessoa que você está vendo, que você não conhece, não é bom ator, aí não adianta, né? Mas, pô, você tem que se livrar um pouco dessa coisa de falar, eu tô vendo um cara desconhecido. Pô, às vezes é um cara desconhecido, mas que
é adequadíssimo, é ótimo, é maravilhoso. E aí você aceitar. Você fala assim, pô, eu tô assistindo uma coisa sem ninguém conhecido e tô adorando. Por quê? Porque a coisa é bem feita. A coisa está bem feita, né? E temos sim atores orientais maravilhosos, descendentes de orientais maravilhosos, que fazem coisas maravilhosas, que precisam de uma chance. Uma chance. Precisam de uma coisa bem escrita para eles, entendeu? O que você falou, né, Bruna, de desenvolver um personagem, isso aí, quem vai te dar essa oportunidade é quem escreveu. O cara escreveu uma coisa, é ele que fez o espaço para você. Se ele fizer um espaço pequenininho, tudo bem, você vai fazer o melhor que você pode, mas não vamos ser, né, assim, é muito difícil acontece, né, você com um personagem pequenininho faz uma coisa muito legal, isso é claro, mas o percentual de êxito disso é muito pequeno também, porque o que acaba é que você acaba sendo uma coisa meio esquecida ali no meio, porque você também não pode chegar lá e inventar uma história. O diretor vai falar, não, o que está escrito aqui para você fazer? É isso, então faça isso. Claro, por mais bem feito que você faça, se é uma coisa que está num núcleo menor, numa história menor, se essa história não se desenvolver e não ficar interessante por algum motivo, ela vai ficar lá. Ela não tem milagre. Ô, Né? Fábio, eu queria ter mais uma hora de live com você. Você tem muita coisa legal para contar. O pessoal tá pedindo para você cantar. Você vai cantar pra gente alguma coisa? Ah, canta capela aqui. Então, antes de você cantar, eu quero te agradecer muito por você ter topado participar. Nossa, é uma honra ter você aqui, um profissional da relevância que você é. E eu espero te ver em muitas produções por aí. Quero te ver, como eu digo para todo mundo aqui na live, lá no topo, lá em cima. Tá bom? Torço muito por você. Legal. Pô, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí para as pessoas que ficaram vendo a nossa conversa. Espero que tenha acrescentado, que tenha trazido alguma reflexão. E muito obrigado mesmo a todos que me deram oportunidades, porque nós precisamos de oportunidades. E é na oportunidade que você tem chance de mostrar o que você preparou, o que você se dedicou, a sua seriedade, o seu compromisso, tá? Então, eu vou cantar alguma coisa de... Putz. Eu vou cantar um standard. Pode ser um standard americano? Bora lá! Então, vamos lá. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the hip. Peguei o tom muito agudo, mas beleza. Mas gente. deu conta, arrasou! Vamos lá. Gente, muito legal. Muito obrigado, Bruna. Poxa, eu espero que essa sua série de lives traga muita consciência. Eu queria, nesse momento, queria fazer uma homenagem a um grande artista oriental que nos deixou, que era um grande amigo meu, Marcos Tumura! E, grande é uma pessoa Tumura. Generosa, uma pessoa que me acolheu aqui em São Paulo, uma pessoa que me apresentou a minha esposa, uma pessoa que eu tenho profunda gratidão, que está olhando por nós, que está olhando pelas artes e que é, ainda hoje, depois de falecido, uma grande referência artística, independente de ser oriental ou não. Era um grande artista, era um cara dedicado a isso, era um cara que trabalhava por isso e dava muito sangue por tudo que acontecia em artes, para os colegas, para as produções, enfim. Fica aqui a minha homenagem particular para esse grande ator e artista e para todos os artistas orientais. Não desistam, continuem. Vamos lá, a gente vai ter o nosso espaço, vamos escrever coisas legais, vamos reunir as pessoas, vamos fazer coisas importantes, coisas significativas e que transcendam essa questão racial. Precisa.
Precisa. Puxa, que Um legal. beijo, Fábio. Gratidão por Beijo. você topar estar aqui com a gente. Muito obrigado. Viva Tumurão. Beijo. Sempre que você precisar, só me chamar. Tô aí. Tamo junto. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, Obrigada a querida. todo mundo que ficou aqui com a gente. Muito obrigado, gente. Valeu.